Muito bem, para você que está ligado na UNC FM, está chegando mais música nessa tarde, a hora de curtir Trem com a banda Suricato. Salve, gente! Estamos retornando aí depois de um grande tempo, né, sem a gente se encontrar. Devido a muitos trabalhos, devido a novidades, né? Uma das novidades a gente está estreando nos nossos vídeos hoje, que é um novo equipamento de filmagem com mais qualidade para você, dá para ver mais as imperfeições, né? Antes a gente trabalhava com uma câmerazinha compacta, hoje já temos aí, graças a Deus, a possibilidade de ter esse novo equipamento para poder levar para você poesia e dicas de leitura nos nossos encontros. Como eu falei, muita coisa aconteceu nesse período e não é desculpa, porque tempo a gente também sempre consegue, né? Como hoje, né? Geralmente a gente gravava, deixa eu baixar um pouquinho o som do retorno aqui. Geralmente a gente gravava nossos vídeos lá na minha casa, ou se não na Doce Letra, que foram os últimos encontros. E hoje resolvi, né, já que estava com o equipamento aqui na rádio, onde eu trabalho, resolvi montar aqui tripé, câmera, microfone, para poder fazer esse reencontro com você que está aí do outro lado, de repente se perguntando, será que aquele maluco parou, não parou, vai fazer mais, não vai? Resumindo, cá estamos e hoje para trazer para você dicas de leitura. Para você que gosta de ler, para você que não tem muita paciência com a Copa do Mundo e prefere aproveitar esse tempo dos jogos para ler, então eu vou trazer para você hoje 2 dicas de leitura e que, por incrível que pareça, talvez elas se complementem, elas se falem, mas de uma maneira diferente, de uma linguagem diferente. A primeira dica de leitura é um livro da editora WMF Martins Fontes, ou Martins Fontes só, né, para facilitar, editora Martins Fontes. E é um livro de uma escritora inglesa que já vendeu muito por aí, e é a Sally Gardner. É o livro Lua de Larvas, Sally Gardner. E esse livro aqui já me chamou a atenção de cara quando foi indicado para mim lá pela pessoal da Doce Letra ler e presentear, pela capa dele. Dá para ver que aqui tem um menino, né, com um olho azul e um outro olho castanho. E esse menino chama-se Standish. A história desse livro aqui conta a história desse Standish e do seu amigo Hector, que vivem e moram juntos na Zona 7, onde a chamada Mãe Terra mantém toda a população unida ali, nessa parte da população unida nessa Zona 7. E esses dois descobrem, o Standish e o Hector descobrem uma conspiração da Mãe Terra para vencer a corrida espacial. A história se passa lá em 1956, aqui em Lua de Larvas, se passa em 1956, e a gente pressupõe que aqui na história os nazistas tenham vencido a guerra, né? Então o país assim é dominado pelos nazistas ou pela Terra-mãe aqui, né? Não é Mãe Terra, é Terra-mãe. Essa briga pela conquista espacial, ela vai acontecendo e esses meninos começam a bolar uma conspiração, né? Sonhos de crianças, e ao mesmo tempo começam a bolar essa conspiração para vencer essa corrida espacial e conquistar o planeta Júniper. E eles têm sonhos, como todas as crianças têm sonhos, de adentrar ao mundo, ao país da Coca-Cola, de dirigir um Cadillac todo azul, e eles pretendem conquistar, ganhar a corrida espacial
indo até o planeta Júpiter, não é Júpiter, Júpiter, e fazem no sótão, na casa onde eles moram, uma nave espacial com restos. Coisas interessantes a salientar é que o Standish, o menino da capa aqui, com esses olhos, um azul e outro castanho, já de cara a gente percebe que ele sofre de dislexia, né? Ele já é diferente por causa dos olhos e ainda tem esse problema de dislexia. Ele é muito hiperativo e só por causa disso, por causa dessas diferenças, ele já poderia ser eliminado pelo grupo da Terra-mãe, pelos Moscas Verdes, que faz uma alusão ao pessoal da Gestapo. Também tem muita coisa aqui de 1984, né, do George Orwell, onde eles são o tempo todo vigiados, são o tempo todo controlados pela Terra-mãe. E é uma história emocionante, é um livro que sensibiliza. Ele possui, a Sally Gardner conseguiu dar cortes assim na história que não prejudiquem nada, bem ao contrário, aguça mais ainda quando você começa a ler. É um livro que você, se pegar de cabo a rabo, assim, em 3 horas, 4 horas, você consegue ler ele tranquilamente. Então, está aqui a minha primeira indicação de livro desse nosso reencontro, Lua de Larvas, da Sally Gardner, com esse menino de olho azul e outro olho castanho, da editora Martins Fontes. Procure o seu aqui em Concórdia, você sabe que encontra na Doce Letra Ler e Presentear. Chega lá que o pessoal vai te indicar ele, é um excelente livro. Outro livro, por incrível que pareça, quando a gente começou a conversar, eu disse que eles se conversavam, e realmente se conversam. É um livro da escritora Eva Weaver, da editora Novo Conceito. Eva Weaver, que é uma arte terapeuta, artista performática, e gosta de falar de história nos seus livros, e esse é o seu primeiro romance. Eu estou falando de O Menino dos Fantoches de Varsóvia, Eva Weaver, editora Novo Conceito. É um livro belíssimo, belíssimo. Conta aqui a história de Mikhail, um menino judeu de 12 anos de idade, e também de Max, um soldado nazista. A história se passa quando os nazistas invadiram a Polônia e pegaram a população, os judeus, e colocaram todos no chamado gueto de Varsóvia, né, uma parte real da história, e lá construíram um muro e deixaram esses judeus lá dentro a Deus dará, sem assistência, sem comida, e de repente os judeus começaram a ser mortos pelos nazistas, começaram a desaparecer, né? Esse desaparecimento, eles eram levados para os campos de concentração. E o Mikhail, aqui eu vou contar um pouquinho só do início desse livro, que não vai prejudicar em nada. Ele e o seu avô foram tirados da sua casa com a sua família e foram para esse gueto. O seu avô é morto por um soldado alemão e o Mika consegue tirar do avô, a muito custo, um casaco que o avô tinha. Nesse casaco, depois da morte do avô, ele começa a descobrir vários bolsos internos, vários esconderijos, onde o avô guardava coisas importantes para ele. Fotos, várias e várias coisas. Entre esses itens, ele encontrou a cabeça de um fantoche. E também, além da cabeça de um fantoche, ele encontrou a chave de um pequeno quarto que ele ficava escondido lá naquele, o avô do Mika ficava escondido lá naquele gueto, e o Mika foi lá e abriu esse quarto com aquela chavezinha que ele encontrou e descobriu um mundo fantástico de fantoches. E aí a história
começa a se desenrolar. Eu diria que o principal personagem até desse livro aqui, O Menino dos Fantoches de Varsóvia, não é nem o Mika, que é o menino judeu, e nem o Max, que é o soldado nazista, que tem uma história de amizade, entre aspas, entre os dois. Mas eu diria que o principal personagem desse livro aqui é o fantoche do príncipe. Tá? Esse fantoche do príncipe, ele vai costurando toda a história até o seu final. Tá? Então, portanto, se você gosta de uma boa história, que tenha sonhos, que fale de esperança, que retrate esse lado real e triste da história da humanidade, né? Porque um detalhe muito importante desse livro aqui, a Eva Weaver conseguiu colocar também dentro da história elementos reais, né? Pessoas que realmente existiram e pessoas que participaram de toda essa tragédia que foi o Holocausto. E o que mais que eu posso falar? A história inicia contando a história do Mika, aí ela dá uma parada, entra a história do soldado Max, e ao final, como eu falei, o fantoche do príncipe é que costura esse enredo final. Portanto, é por isso que eu falo que o fantoche do príncipe é o personagem central desse livro. Não é nem o Mika, nem o Max, mas é o fantoche do príncipe. Então tá aí, outra boa dica para você que quer aproveitar esses momentos de muito futebol na televisão. Tá aqui, ó, O Menino dos Fantoches de Varsóvia, editora Novo Conceito, da Eva Weaver, que você encontra aqui em Concórdia, lá na Doce Letra Ler e Presentear, e aonde você estiver, ou nos sites, né, pode fazer sua encomenda. Duas boas dicas de literatura nesse nosso reencontro, que eu vou fazer de tudo para que sejam mais seguidos, tá certo? Lua de Larvas, tá aqui, da Sally Gardner, e O Menino dos Fantoches de Varsóvia, da Eva Weaver.